Olá, pessoal. Eu sou o Evandro Pires, sou CTO aqui da Senior Sistemas e hoje estamos fazendo aqui o terceiro episódio do podcast do Senior Store. E para fazer esse papo hoje, que tem como tema como vender mais, né, usando inteligência artificial, eu estou aqui com um convidado super especial, que é o Christian, que é da Qlik, e que vai fazer um bate-papo aqui com a gente bem legal. Vamos explorar bastante esse tema de inteligência artificial, né, Christian? Bem-vindo, obrigado aí pelo tempo. Exatamente, Evandro. Boa tarde para você que está nos assistindo. Meu nome é Christian Teilacher, eu sou da Qlik Tecnologia, eu sou CTO lá, sou formado em Sistemas de Informação e estou aqui hoje para bater um papo bem bacana aí sobre IA. Bacana. E o grande tema aqui, né, é para a gente conseguir entender como que a inteligência artificial consegue impulsionar, né, mais as vendas em diversos tipos de indústria, né? Então, acho que esse é até um pouco do que a Qlik faz. Acho que ao longo do papo aqui vai ser legal tu explicar um pouco mais até do que a Qlik faz, né, no mercado, a Qlik Tecnologia. Mas acho que é até legal a gente desmistificar um pouco, né, o que é inteligência artificial para o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente, né? E a gente recuperar um pouco, né, desse histórico, né, desse surgimento. Então, vai me ajudando aí, Christian, a gente ilustrar um pouquinho mais isso, né? Mas quando eu falo do surgimento e da história da IA, eu gosto muito de relembrar, né, toda essa história e a gente entender por que isso tem sido uma revolução agora, né? Porque a gente vem, né, vendo aí toda essa revolução que a inteligência artificial vem criando, né, e essa promessa, né, realmente de uma revolução. E às vezes a gente fica, né, na dúvida, né, é de fato uma revolução? Será que é só uma modinha, né? Então é legal a gente recuperar isso, né? E é legal assim a gente ver que a inteligência artificial não é um negócio novo, né, Christian? É algo que já surgiu já há algumas décadas, talvez, né? Algumas décadas já. E até remonta lá para a Segunda Guerra Mundial, inclusive, né? Tem filmes, inclusive, né, que falam sobre isso, né? Então não é um negócio novo. Porém, quando surgiu, né, de fato, isso estava muito restrito em geral, para a academia mesmo, né, para quem era acadêmico, porque a gente não tinha poder computacional, né, um acesso fácil disso, né. E à medida que os anos foram passando, né, o que estava antes, né, restrito, né, para pessoas mais da academia, né, universidade e tudo mais, que era quem tinha acesso, né, a maior poder computacional. Ao longo dos anos, né, a gente foi tendo aí a difusão dos microcomputadores e tudo mais. Isso chegou para nós, né, profissionais de tecnologia. E aí acho que começou já um movimento de democratização, onde tu sai, né, de um núcleo muito restrito, que eram os acadêmicos, para um mundo, né, onde profissionais de tecnologia já podiam usar, né? E depois a gente tem mais uma onda ainda, né, do acesso aos profissionais de tecnologia, que é com a vinda da cloud computing, né? Então a cloud computing vem e aí, aí democratiza, né, todo profissional de tecnologia com internet vai lá, cria uma conta em qualquer cloud provider e consegue usar, claro, desde que tenha skill, né, ainda muito especializado, né? E agora, acho que nesse último ano, né, um pouquinho mais de um ano, com o advento aí do ChatGPT, e aí a Generative AI, aí tá na mão de todo mundo, né? Então, eu vejo um pouquinho dessa forma, né, essa linha do tempo, e aí a grande diferença é que antes o que estava restrito para pequenos nichos, né, agora qualquer pessoa com acesso à internet consegue usar um ChatGPT ou qualquer outra ferramenta similar, mas o ChatGPT é emblemático, né? E aí a gente democratizou, todas as pessoas conseguem utilizar, né? O que tu acha, né, sobre esse movimento, né? E como que aí tu conecta, né, inclusive, né, agora essa democratização, né, esse uso da inteligência artificial, talvez impulsionado por Generative AI, com a aplicação disso nos negócios, né? Sim. Exatamente. Hoje o que acontece é que o nosso hardware também está evoluindo muito. Na época, muito tempo atrás, não tinha um poder tão grande de processamento, né, para a gente lidar com isso tudo. E hoje ainda é um pouco difícil, né? É um pouco complicado. Não é qualquer um que consegue ir lá e fazer um negócio acontecer, né? Mas está democratizando muito, está ficando bacana. A gente está cada vez mais tendo acesso a isso, né? Inclusive, lá na Qlik Tecnologia, nós criamos a Clara. A Clara, ela é um copiloto de venda. A gente chama que ela é mais do que um assistente de venda. Ela é um copiloto. Ela está realmente lá do lado do vendedor, né? E a Clara, ela é tanto ativa quanto passiva.
Então, assim, se você está lá usando a plataforma, quer fazer uma pergunta para ela, pode ir lá, digitar a perguntinha para ela pelo WhatsApp, pela plataforma, e ela vai te responder. Ou, passivamente, você pode estar usando a plataforma e ela olhar assim, ela está monitorando o que você está fazendo lá. Ela vai ver assim, pô, esse cara aqui está fazendo um pedido. Eu vou sugerir para ele um cliente, um produto, alguma coisa nesse sentido, né? E tudo isso é muito forte em insights, né? E principalmente também personalização por cliente, porque a gente quer que cada cliente tenha uma experiência o mais próximo possível do cenário dele, usando a inteligência artificial, né? Legal, tu falou duas tendências aqui muito fortes da inteligência artificial, né? Uma que é geração de insights, que eu acho que agora com o advento do Generative AI isso foi impulsionado muito forte, né? Deu essa capacidade da gente incorporar isso nas soluções. E a outra é a hiperpersonalização, né? Que não tem necessariamente a ver com inteligência artificial, né? Mas o uso de inteligência artificial é atrelado, né, à hiperpersonalização, né? Ele gera, né, essa capacidade, né, de transformadora, inclusive, né? No relacionamento com o usuário, né? Como que tu vê essa relação, por exemplo, da hiperpersonalização, né, com esse impulsionamento de vendas, por exemplo? Essa questão de hiperpersonalização, né, ela vai realmente chegar a atender lá no final o tipo de processo ou o que o cliente espera ser ajudado, eu acho, né, pela inteligência artificial, né? Então, assim, se eu tenho um cliente, por exemplo, que trabalha com mix de produtos, por exemplo, né? Ele trabalha com mix e ele precisa que a IA ela sempre esteja de olho no que ele está vendendo. Por quê? Ele precisa bater meta, às vezes ele representa um revendedor que tem várias marcas de produtos. Ele precisa bater meta em todas elas. Então, ele esquece às vezes, né, que ele está batendo a meta numa, está esquecendo de oferecer outro produto. Então, o que acontece aí, ela pode chegar lá e nivelar isso. Ele pode fazer ele ir bem em todas aquelas marcas, bater a meta em todas as ocasiões, né? E isso é só um exemplo do que a IA ela pode ajudar num caso específico, né, como esse dali. Então, é uma coisa muito específica de um cliente nosso, né? Perfeito, porque a hiperpersonalização ele gera justamente, né, essa capacidade de eu conhecer muito bem, no nível extremamente granular, né, de uma pessoa ou de um cliente, e a partir desse momento que eu sei, né, muito bem quem é o meu cliente, conheço muito bem ele, eu consigo, obviamente, acertar mais. E aí que entra, né, toda a capacidade da IA, né, fazer isso pra gente, né? Mas é engraçado porque muitas vezes a gente fala muito da IA e tudo mais, mas a gente esquece de dizer que para ter uma IA muito boa, a gente precisa de dados também, né, para fazer isso, né, que é essa toda a base. Por isso que essa relação, né, da hiperpersonalização, às vezes não é necessariamente inteligência artificial, mas tem muito dados, que é a base, né, para qualquer coisa na IA, né? E estava comentando até do case da Click, né, aqui na Senior a gente também tem uma abordagem. Basicamente a gente divide, né, as abordagens que a gente tem de IA aqui como parte de mais de dashboards e data viz, então, que é o básico, né? Então, como que eu consigo pegar dados, né, que hoje eu já tenho da minha aplicação, da minha operação, e criar visualizações que me apoiem no dia a dia, né? Eu acho que essa é uma abordagem. A outra é uma de soluções especialistas. Então, eu tenho uma solução que resolve um problema muito bem, né? Então, eu consigo ir lá e aplicar aquela inteligência artificial e fazer algo muito específico para, por exemplo, a gente tem geração de PDI, né, dentro da solução de HCM, então é uma solução extremamente especialista. E a gente tem também outras duas abordagens, uma que é de geração de conteúdo, muito focado em produtividade, no melhor estilo ChatGPT, mas aplicado dentro das aplicações, dentro das soluções, para que o nosso usuário, onde ele tem que criar texto, onde ele precisa de alguma capacidade criativa, ele poder contar com um assistente que vai lá e gera esse conteúdo para ele, e ele vai lá, revisa e tudo mais, né? E acho que o outro que é o Insights, que conecta um pouco com o que tu falou também, onde basicamente ele lê conjuntos de dados e a partir desse conjunto de dados, né, já com algumas análises pré-definidas que a gente já faz para ele, né, para antecipar, ele consegue gerar insights, dicas, né, para tomar decisão e também gera aqui um ganho de produtividade gigantesco, né, para o usuário que está ali, né, tendo que fazer a tomada de decisão.
e ele vai acelerar muito, muito, né, essa análise, porque tem muita análise massiva, né, de dados, né? Explora um pouquinho mais como é que é essa aplicação também de insights, né, na Click, né, como que vocês estão aplicando isso, né, dentro dos negócios. Às vezes a gente não sabe e nem o cliente sabe exatamente aonde que a IA vai realmente de fato, né, ajudar ele, né? Então precisa ser muito bem pensado e estudado ali essa questão para acontecer isso que você falou. A gente tem o maior número possível de dados, né? Porque quanto mais dados, mais chance eu tenho de gerar melhores informações, né? Então isso é um fator muito importante. E às vezes o próprio um vendedor nosso lá, por exemplo, ele tem uma carteira de cliente, né? E ele não consegue explorar aquela carteira de cliente, por exemplo. Por quê? É porque ele é ruim? Não, não é porque ele é ruim, porque ele tem muito cliente. Né? Então, assim, humanamente, uma pessoa que tem centenas de clientes, ela não consegue lembrar de todos eles, não consegue lembrar o que vendeu, ele vai lembrar de alguns só, né? Então, às vezes, um vendedor, ele explora lá seus 30% da carteira dele e os outros 70% ficam lá. Então, assim, a gente não está, às vezes, nem falando de conseguir cliente novo, é melhorar o que já está dentro de casa, é a gente pegar e vender mais e vender melhor para aquilo que já existe. E a IA, ela entra muito forte nisso, nesse tipo de situação, porque ela vai conseguir te dar uma tangência muito maior, ela vai conseguir te entregar te lembrar de coisas que você talvez não ia lembrar, né? E essa pegada ali é o que mais me fascina hoje e que eu posso te dar um exemplo agora muito prático que acontece lá, sabe? Legal, legal. E é legal isso, e aí, contando um pouquinho do case aqui, falando, né, até sobre pessoas, né, não vai conseguir lembrar, eventualmente, né, de uma situação. Isso me remete até um pouco sobre os próprios desafios, inclusive, né, do uso de inteligência artificial, né, da adoção cada vez mais também. Então, eu já queria aproveitar e fazer um gancho sobre isso, né. Do outro lado, né, então, de um lado a gente tem, né, a gente sabe, né, que existe, né, esse gap, né, que a gente como humano não tem, humanamente não é feita para isso, né. Mas do outro lado tem eventualmente resistência, é algo que tu vê que acontece também, essa resistência para aplicação, né, para o uso de IA, ou é algo que já está mais resolvido? Como é que tu enxerga um pouco esse desafio da adoção da IA no dia a dia, né, como profissional, né, para a utilização? A resistência que eu vejo, eu acho que é aquela de mudança, o medo, né? Poxa, se tá vindo uma IA, eu vou perder meu emprego, né? E isso acho que não acontece só na área de venda, eu acho que isso acontece em todas as áreas, né? Mas, assim, a gente tem que ficar tranquilo, porque eu vou dar um exemplo da própria Clara, que é o copiloto de venda lá. O que faz um copiloto? Ele auxilia, né? De certa forma. Então, imagina o piloto de rally lá, se ele não tem do lado dele o copiloto lá, né? O navegador. Ele vai conseguir fazer a corrida? Ele vai conseguir também. Só que imagina se ele chega num ponto lá que ele... Pô, será que eu vou para a esquerda ou será que eu vou para a direita? Aí ele para o carro lá, vai pegar o mapa, vai consultar. Então, ele não vai ser tão competitivo quanto o cara que tem um navegador do lado dando instrução direto. E o piloto, ele tá lá para pilotar o carro. E ele faz muito bem isso, né? E na analogia do nosso vendedor, ele faz muito bem a venda dele. Mas se ele tem uma ferramenta do lado, um empoderamento, levando informação para ele de qualidade, ele vai ser melhor. Entendeu? Então acho que essa aqui é a pegada que eu falo para todo mundo sempre, né? Assim, ó, não fiquem receosos com isso, porque aí ela não é uma concorrência, ela é uma aliada, ela é uma ferramenta, ela é uma coisa que veio para ajudar a gente a crescer mais, a não se preocupar com coisas repetitivas e ter cada vez mais informações disponíveis para a gente fazer o melhor, né? Eu vejo dessa forma. Com certeza. E a tua analogia foi ótima, porque o fato da gente chamar copiloto, né, já diz que ele não é o piloto, né? Ele precisa de alguém pilotando e ele vai funcionar como copiloto, né? Então, a maioria das soluções que tem surgindo, eu vejo, inclusive, né, indo muito nessa abordagem de ser realmente um ferramental, né? Algo que vai te auxiliar, ou vai te deixar mais inteligente, ou vai te deixar mais criativo, ou vai te deixar mais produtivo, ou às vezes todos eles ao mesmo tempo, mas sempre como algo auxiliar, né? Sempre como um copiloto. E eu acho que isso é super importante, né? Claro que quando a gente está falando de uma revolução, de fato, né? Eu acho que a inteligência artificial não é mais só a modinha, né? Eu acho que isso
tá bem disseminado, né? Eu acho que bem forte, inclusive, né? Não só o Generative AI, mas todas as abordagens, né? Porque agora a gente está falando muito de Generative AI, mas a gente esquece que tem outras abordagens extremamente eficientes, né? Tanto em questão de acerto quanto de custo também, né? Como machine learning, redes neurais e por aí vai, né? Então a gente precisa também, né, se situar, né, e lembrar que tem essas outras opções também, né? Mas ainda nessa linha, né, de desafios, né, daí acho que indo por outro lado, assim, né, para quem quer adotar, né, inteligência artificial hoje, né, quais os principais desafios que tu entende que, além, né, talvez da adoção, né, dessa questão da cultura, talvez um pouco do medo, né, o que é preciso, né, para um cliente, né, hoje poder se apropriar mais de inteligência artificial no dia a dia? Às vezes, as pessoas pensam que a IA ela é uma coisa muito técnica, muito nerd, muito de programador, né? Uma coisa muito voltada nesse ramo. Mas, assim, de verdade, eu acho que também é muito business, né? Porque as pessoas, elas precisam também saber como extrair aquilo da melhor maneira, né? Porque, assim, eu acho que todo mundo que já mexeu com o ChatGPT teve alguma vez, alguma experiência em que foi tentar consultar alguma coisa e não retornou nada a ver com o que ela queria, né? E ela teve que ir lá e fazer talvez mais uma pergunta, colocar mais algum contexto, né? Até a inteligência artificial conseguir compreender o que ela queria de verdade, né? Então, assim, se a gente não souber, por exemplo, perguntar, não souber como fazer, né? Não conhecer do negócio e saber como explorar aquilo, então a gente não consegue tirar o máximo proveito dela, né? Então isso eu acho que é também um desafio, né? Porque além de a gente ter a massa de dados, de ter muita coisa ali para analisar, precisa também ter essa questão de como a gente vai extrair, né, aquela informação que a gente precisa, né? Legal. E existem... de fato, se você quer criar inteligência artificial, ainda é um desafio técnico grande, né? Então, como a Click faz, como a Senior faz, existe um investimento de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento para fazer isso acontecer. Agora, para uma pessoa, né? Para um profissional, né? Para um cliente hoje que quer se apropriar de inteligência artificial, eventualmente ele não precisa nada disso, né? Todo esse investimento, né? De P&D tá, né, em parceiros, em fornecedores como a Click, como a Senior, que estão fazendo isso para entregar uma ferramenta, né, de fácil uso, né, por seus usuários, né? E assim como tem essas ferramentas, tem várias outras, né, para propósito específico. Então, acho que é muito também sobre conseguir identificar para cada propósito, para cada problema, né, para cada coisa que quer resolver, de fato, né, do negócio, encontrar o melhor ferramental. Eventualmente, o ChatGPT não vai ser a melhor opção para todas as coisas. A gente vai precisar, né, da solução da Click, da Senior, mas também o ChatGPT vai ajudar, assim como vários outros, né, que existem. Então, se apropriar, né, não ter o medo, né, de usar, se apropriar e entender quais as ferramentas certas, né, acho que é o grande caminho, né? Agora, se quer ir pelo lado de criar, daí realmente tem um desafio muito, muito grande, né? Não é algo de fato trivial, como a gente falou, tem toda a questão de dados e por aí vai, fora skill, né, para poder trabalhar, né, tudo isso. Então, acho que está bem conceituado aí, né, os desafios. Acho que concordo bastante aí com as tuas colocações, né? Vamos para a pergunta do milhão aí, né? Fazer a trick question, né, para ti, né? Então, como que a gente vende mais, então, utilizando inteligência artificial? Como é que tu vê, né, essa venda já mais impulsionada por inteligência artificial? Uhum. Eu acho que vai de muito encontro, né, o que a gente vem falando ali, que é a questão realmente entendimento, massa de dados, né, e conseguir extrair da melhor forma realmente para entregar lá para a ponta a informação de qualidade, a informação necessária para acontecer alguma coisa, né? Então, que nem aquele exemplo que eu dei antes ali, por exemplo, né, do vendedor, se ele sabe o que vender, para quem vender e quando vender, ele vai vender melhor, né? Se ele sabe que aquela empresa lá vai ficar sem estoque daqui a pouco, ele já vai se antecipar. Então, se tiver alguma inteligência ali analisando tudo o que está acontecendo, não só o estoque é uma coisa muito simples de analisar o estoque em si ou alguma coisa nesse sentido, mas se ele analisar um cenário, um contexto, a gente consegue ir muito longe, né? E tentar prever essas coisas, né? E conseguir, de fato, entregar uma informação
para ele conseguir vender mais e melhor, né? Legal. Então, a gente está falando de uma inteligência, de um lado, que eu conheço melhor o cliente, conheço melhor o usuário, para que eu consiga, né, oferecer de forma mais certa para ele, né? E eu tenho, talvez, um outro conjunto de inteligências ali que eu estou olhando mais para a minha eficiência da operação, conseguindo fazer predições, né? Conseguindo fazer forecasting, né? Então, otimizando, né? E essa é a parte operacional e talvez uma outra ainda que é otimizando o dia a dia do vendedor, né? Então, como que eu entrego informações, né? O próprio forecasting ou várias outras informações que eu consigo direcionar e dar mais produtividade para ele, né? E mais inteligência também, né? Então, é mais ou menos por aí. Exatamente. Então, é sobre isso, né? É sobre a gente empoderar, a gente dar mais produtividade e tudo que é repetitivo, né, e que consome o nosso tempo, a gente eliminar. Automatização também das coisas, né? E como é que tu tá vendo, né? A gente tá vivendo, né, agora o mundo realmente mágico, né, para a inteligência artificial, né? Eu acho que é um momento que todas as empresas de alguma forma tá de olho, né, nisso, né, ou criando, né, suas ferramentas ou tentando, né, utilizar, né, essas ferramentas e se apropriar disso para ter vantagem competitiva, produtividade ou até mesmo, né, ter mais receita, né? Mas a gente está bem no comecinho dessa revolução, né? Me parece que tem muita coisa pela frente ainda, né? Como é que tu vê esse futuro da inteligência artificial para esse ano, talvez, e para os próximos? Eu acho que o futuro ele vai pegar muito o que a gente já tem hoje, só que tornar melhor. Então, assim, um exemplo que eu dei antes, por exemplo, de a gente tentar conversar com o ChatGPT, eu vou tomar esse exemplo que é bem simples, né? E ele me atender de uma forma satisfatória, às vezes, eu creio que ele vai atender de uma forma melhor. A inteligência ela vai conseguir ter mais parâmetros, mais coisas a serem levadas em consideração naquele momento e me dar uma resposta cada vez mais certa, alguma coisa cada vez mais certeira, né? Então eu vejo que tudo vai por esse caminho de melhorar o que já existe hoje, principalmente, né? Legal. Eu também acho que contribuindo um pouquinho, né, eu enxergo também um movimento claro das empresas, que é parecido até com o que vocês fazem com a Clara, né? E a Senior também tem isso, né, com o eAssist, né, que é um lançamento que a gente fez no ano passado, a gente vem trabalhando bastante, que é de ter soluções, ter gurus, digamos assim, né, que te ajudam, né, a conversar com a tua solução, né? Então, tu deixa de fazer, né, a tua operação de uma forma muito tradicional, talvez, muito processual, para tu, de fato, ir por um caminho onde você vai fazer isso de forma conversacional, até mesmo com linguagem natural. Já foi até um pouco a promessa de alguns anos atrás, né, com os chatbots e tudo mais, mas que a tecnologia não entregava uma experiência tão interessante, né, naquele momento, né? E agora, com o advento das LLMs, né, da Generative AI, a gente consegue, né, ter esse tipo de qualidade, né, nessa conversação, um acerto melhor, né, dessa conversa, desse entendimento, né? E aí a gente vai para um caminho onde a gente vê grandes empresas, inclusive, né, a Senior está incluída nessa, inclusive, né, nesse trabalho de criar, né, essas conversas onde dentro da tua aplicação consegue conversar com o teu sistema, né, e perguntar o que tu precisar para ele, receber insights, receber informações, receber ações do que precisa ser feito. Então eu vejo um pouco esse caminho também, né? Eu queria entender de ti também se é algo que tu enxerga também por esse caminho. Eu enxergo exatamente assim também, e cada vez mais humanizado. Porque quando a gente conversa com um robô, de certa forma, a gente, né, fica assim, poxa, mas não era isso que eu queria, né? Eu queria um entendimento um pouco mais humanizado aqui, alguma coisa mais natural. Então, é por isso que eu acho que vai acontecer, né? Vai acontecer que a gente vai ter um pouquinho mais humanizado e mais certeiro cada vez mais, né? E nessa pegada que você também comentou. Legal. E aqui a gente inclui, né, as capacidades de multimodal, né, para aumentar, né, essa capacidade. Então, tu poder conversar e receber imagens como feedback, vídeos como feedback, né, ou até mesmo tu mandar uma imagem, vídeo, coisas que hoje já tem, mandar um áudio, né, esse tipo de experiência realmente eu acho que vai evoluir bastante, né, eu acho que ainda tem desafios, né,
e aí especialmente aqui falando de Generative AI, né? Os desafios das alucinações, eu acho que tem ainda um quê de arquitetura, é tudo muito novo ainda, né? Então a gente está aplicando a tecnologia, talvez nunca tão rápido a gente aplicou uma tecnologia enquanto ela está se desenvolvendo ainda, né? Então acho que a gente está num momento bem diferente, então acredito que tem muito a se evoluir. Mas eu ia te perguntar também, para fechar essa linha do futuro, né? Se não é também um futuro a gente entender também que tipos de IA a gente deve utilizar, porque eu tenho a impressão de que agora tudo é Generative AI, tudo usa ChatGPT, né? Mas de fato isso nem sempre vai ser a melhor solução. Acho que aprender a usar o melhor tipo de inteligência artificial também é o nosso desafio, né? Exatamente. E lá eu vou dar um exemplo no nosso background, o que acontece? Não vai tudo para o mesmo lugar. A gente faz uma classificação, dependendo do que está entrando, e a gente separa, como você falou, né? Eu vou mandar para um tipo de determinada tecnologia ou para outro. Então isso é feito depois lá por baixo dos panos, justamente por essa questão, porque uma coisa não é boa para tudo. A gente não consegue atender tudo usando a mesma tecnologia. Então a gente faz essa separação lá no background, ninguém sabe, né? Ninguém vê lá pela ponta, o resultado chega lá na frente também, mas lá por trás dos panos existe a separação correta, né? Sim, no final o melhor resultado é aquele que tem o melhor acerto, que traz o melhor resultado com o melhor custo-benefício, né? Às vezes vai ser com inteligência artificial, às vezes a própria estatística já nos ajuda e já consegue resolver muita coisa desse jeito. Né? Exatamente. Uma estatística, uma simples interpretação de NLP, de linguagem natural, né? E essa interpretação voltar a um resultado muito específico, que às vezes não precisa de uma coisa, de um tiro de bazuca para matar a formiga, né? Então é bem nessa pegada aí mesmo. Legal. E quer falar um pouquinho para a gente, então, do que é a Qlik e contextualizar um pouco dos nossos ouvintes, o pessoal que está nos assistindo sobre a Qlik Tecnologia? A gente é uma plataforma de vendas, né? A gente se conecta com a Senior e leva todos os produtos da indústria para marketplace, para o vendedor final. Então a gente tem uma gestão muito bacana ali, tudo relacionado à venda, a gente especificamente nisso a gente trata hoje, tá? A Qlik Tecnologia, ela tá lá no marketplace da Senior, dá uma olhadinha lá, tem bastante aplicativos lá que a gente já tem disponibilizado lá, com bastante integração. O Christian já fez a chamada aí para a gente, né? Acessem a Senior Store e conheçam um pouco das soluções. A Senior também, como eu citei aqui alguns exemplos, né? Temos várias soluções de IA já aplicadas aos nossos produtos, né? Fica o convite para vocês acessarem na nossa universidade corporativa, na UCS, os vídeos que a gente tem lá que explicam cada uma dessas soluções e onde encontrar, né, dentro dos nossos produtos. Então se aproprie, inclusive, de toda essa inteligência artificial que a gente vem aplicando e que vai ser uma jornada longa, inclusive, né, criando cada vez mais essas capacidades. Então fica o convite para acessar lá também, tá? E quero te agradecer, Christian, pelo tempo aqui, né, pela conversa que a gente teve, conhecer um pouquinho mais também e levar também um pouco de conhecimento aí para os nossos ouvintes, tá? Obrigado pelo tempo. Eu que agradeço, Evandro, ao time da Senior. Muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui hoje. Agradeço a participação de você que está nos assistindo e fechou. Muito obrigado mesmo. Legal, obrigado pessoal e fiquem atentos aí nessa série, esse é o 3º episódio e a gente tem mais aí por vir também, então fica conectado aí no nosso canal. Obrigado, até mais.